Graça e paz, queridos, estamos mais um vídeo para o nosso canal. Eu me chamo Camila Lacerda, esse canal se chama Vida com Deus e hoje na nossa devocional eu quero compartilhar com vocês no livro de Mateus 14, 22. E a passagem do qual nós vamos ler é Jesus anda sobre as águas. E a palavra do Senhor se inicia assim a partir do 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." "Senhor", disse Pedro, "se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas." "Venha", respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Queridos, é uma passagem muito conhecida. Nesse momento do barco, eles tinham acabado de estar com a multidão no deserto. É a passagem da multiplicação dos peixes, da multiplicação dos pães, na realidade. E logo após esse acontecimento, Jesus diz aos discípulos para ir à frente e passar para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E logo após ele despedir a multidão, a palavra do Senhor descreve que ele foi orar sozinho. Enquanto isso, seus discípulos estavam a atravessar para o outro lado no barco. Mas o vento estava muito forte, então a distância, quando Jesus foi ter com eles, era muito considerável. E a palavra do Senhor diz que Jesus começou a andar sobre as águas para ir ao encontro deles. E isso aterrorizou eles, porque já era alta madrugada. E quando eles viram alguém andando sobre as águas, eles tiveram medo. E eles começaram a gritar. E esse é o primeiro ponto que eu quero abordar nesse momento nosso de devocional. É o fato de sermos carnais e muitas áreas da nossa vida e muitos processos em que vamos romper, precisamos lidar com a barreira do medo, da insegurança. O medo, ele faz parte. Ele traz pra gente um senso de cuidado, de limite. Eu tenho medo de ir até um certo ponto, numa altura, porque se eu romper aquilo ali, eu posso sofrer uma queda. Então, o medo, ele sinaliza um limite até onde a gente pode ir. Mas isso precisa ser de uma maneira saudável. É claro que quando a gente faz a leitura bíblica, a gente entende que era noite e diante de, no meio do nada, alta madrugada, você vê alguém andando sobre as águas. Mas essa abordagem especificamente não era para que eles gerassem nenhum tipo de medo, até porque a palavra do Senhor diz: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: "Coragem, sou eu." Eles andavam com Jesus. Os discípulos viam milagres acontecendo. Eles tinham acabado de sair de um momento com a multidão onde Deus havia operado um milagre sobre a multiplicação dos pães. Então não era de se surpreender que algo extraordinário Jesus podia fazer, porque ele pode todas as coisas. E esse é o primeiro passo que eu e você precisamos aprender sobre Jesus. Jesus sempre vai nos surpreender. E muitas das vezes nós nos intimidamos
Quando o milagre chega, quando a promessa chega, quando algo acontece na nossa vida, porque é tão surpreendente, gera tanta insegurança de como aquilo pode acontecer num quadro do qual estamos vivendo hoje, que nós tememos. Mas diante de uma paternidade como a de Jesus, do qual nós confessamos ao Senhor como o Senhor da nossa vida, nós não podemos ficar surpreendidos com tudo que Deus faz. Porque Jesus, ele pode operar, ele pode mudar a história, ele pode transformar a nossa vida. E isso pode acontecer sim, de um momento para o outro, de uma hora para outra, de um segundo para o outro. E ainda assim nós nos pegamos perplexos, intimidados, com medo de romper, com medo de avançar, com medo de acreditar que Jesus está conosco, de que Jesus está ao nosso encontro. E isso aconteceu também com os discípulos. Jesus andando sobre as águas, indo ao encontro deles em alta madrugada, aterrorizaram eles. E disse Deus: não tenha medo, não tenha medo, coragem. E Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Pedro tem o perfil, daquele ousado, corajoso, que quer viver realmente os milagres junto com o Senhor, quer usufruir desses milagres com Jesus. Então ele diz: Senhor, se verdadeiramente és tu, manda-me ir junto a ti, andando sobre as águas. E Jesus diz: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi à direção de Jesus. E esse é o segundo ponto que nessa devocional eu quero abordar com você. Eu sei que você vai se identificar nesse momento, que quantos de nós fazemos uma oração, colocamos diante de Deus e dizemos: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu vou fazer, Senhor, eu vou pregar, Senhor, eu vou evangelizar, Senhor, pelo teu nome, eu vou romper, eu vou ganhar muitas almas para o teu reino. Quantos de nós apresentamos ao Senhor as nossas vontades? Quantos de nós somos ousados e queremos ganhar maior número de almas para o Senhor Jesus, e queremos evangelizar, e queremos romper, e queremos agradar ao Senhor. E aí o Senhor vai e diz: ok, vai lá e faz. E aí o que acontece quando estamos com a mão no arado? O que acontece quando estamos exercendo aquilo que colocamos diante do Senhor? Com oração, com clamor, com súplica, a mesma coisa que aconteceu com Pedro. A palavra do Senhor diz: então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Quantos de nós, quando estamos no nosso processo de caminhada, exercendo o que o Senhor confiou a nós, nós olhamos para os ventos contrários que estão à nossa volta. E aí o desânimo vem, a frustração vem, a irritabilidade vem, a falta de bom ânimo vem, as discórdias vêm, todos os ventos contrários indo de encontro com um projeto bom, com um sonho bom, com uma vontade boa, tudo diante do Senhor. A gente quer, o princípio de tudo é o querer, a gente quer, a gente chora, a gente pede a Deus, mas quando vamos de encontro ao Senhor Jesus, quando vamos exercer isso diante do Senhor, nós começamos a perceber que à nossa volta as coisas não são tão calmas quanto a presença única e verdadeira de Jesus. E nós começamos a sentir medo. E aí, quando a gente para de olhar para Jesus e a gente começa a olhar à nossa volta, nós começamos a afundar.
E aí nós gritamos por socorro, como fez Pedro. E ele disse: Senhor, salva-me. E a palavra do Senhor diz que imediatamente o Senhor estende as mãos. Assim diz a palavra do Senhor. E o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E no vídeo de hoje, eu quero estender essa pergunta para ti. Homem de pequena fé, por que você parou? Homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé, por que você desistiu? Que a gente possa examinar o perfil de Jesus no controle de todas as coisas e a nossa pequenez diante das adversidades que vêm sobre o mundo. E que a gente possa aprender que Pedro precisava continuar ao encontro de Jesus, com os olhos fixos em Deus. Que nesse momento nosso de devocional, os seus olhos estejam focados em Jesus, para fazer a obra para o Senhor Jesus, para ganhar vidas para o Senhor Jesus, para evangelizar para a honra e glória do Senhor Jesus, para fazer a diferença para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, para ser uma chama acesa para a honra e glória do Senhor Jesus. Que a gente aprenda hoje que não podemos ser homens de pequena fé. Como Camila, não vamos ser quando ignorarmos todos os ventos contrários que estão à nossa volta e quando confiarmos naquele que nos deu uma voz de comando: vem até a mim. Se Deus te chamou, Deus te capacitou e Deus te preparou para você seguir em frente, não afundar. Que a graça do Senhor esteja sobre a minha vida, que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Por que duvidaste? Não duvide daquilo que Deus confiou a você, mas execute, olhando firme, com a sua fé intacta no Senhor Jesus. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!